Olá, saudações a todos e a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós iremos iniciar agora, a primeira parte, a primeira aula da disciplina Técnicas de Terapias Meditativas Mindfulness 1. Eu sou Renata Ferreira, sou professora e a partir de agora a gente vai ver um pouquinho dessa prática de meditação de Mindfulness. A aula de hoje tem como os objetivos apresentar para vocês um pouco a origem do Mindfulness, falar um pouquinho da história de Mindfulness, falar um pouquinho de meditação e também trazer alguns conceitos sobre essa prática. Mas antes da gente começar a entrar nos conteúdos, eu gostaria de trazer para vocês um pouco da reflexão de Thoreau, Henri David Thoreau, que é um grande pensador, um filósofo, e para a gente refletir um pouquinho sobre essas palavras dele, que tem tudo a ver, eu trago para a gente refletir um pouquinho antes da gente começar essa aula. E o título que eu trago para vocês é O Olhar para Si, que diz bem assim: dirige teu olhar para dentro de ti, e 1000 regiões encontrarás ali, ainda ignotas. Percorre tal via e mestre serás em tua cosmografia. Interessante esse poema do Thoreau, que ele traz para a gente uma reflexão muito profunda e muito pertinente, principalmente para essa disciplina, acerca da necessidade que ele, ao escrever essa obra, percebeu de trazer o olhar para dentro de si. Quem já leu Oden sabe que essa obra é fruto da experiência dele no Lago Oden, onde ele construiu próximo a esse lago uma casa. E é um livro fantástico que traz uma experiência espiritualista muito profunda, de conhecimento de si. E eu trouxe essa fala do Thoreau porque eu achei muito pertinente com o que a gente vem trazer para vocês hoje, nessa aula, principalmente quando falamos de mindfulness, que é dirigir realmente esse olhar para dentro de si, buscar estar atento, estar presente, como nós iremos ver ao longo dessas aulas de Mindfulness. Então, achei bem pertinente trazer essa fala do Thoreau para que possamos nos preparar para essa aula. E aí, para falar, para começar a falar sobre Mindfulness, eu venho trazer um pouquinho, um breve contexto histórico, sobre a meditação de uma maneira geral e sobre Mindfulness, E aí eu vou trazer também uma leitura de um outro livro do Kingsland, que se chama Budismo e Meditação Mindfulness. Ele escreveu esse livro, também é fruto de uma jornada interior de meditação. Ele foi a um retiro meditação, participou de alguns retiros de meditação, e nesse livro ele também tem um momento em que ele fala que ele fez uma entrevista ao Kabat-Zinn, que a gente vai ler um pouco mais à frente, e ele fala também um pouquinho da história, ele traz um contexto histórico sobre a meditação. Então, falando um pouquinho sobre a questão da história, vou trazer para vocês que a questão sobre a prática da meditação, por ser algo bastante antigo, não tem, vamos dizer assim, no período pré-histórico, não há nenhum vestígio ou alguma prova de que essa prática ela fosse realizada, Mas isso não quer dizer que essa prática ela não existisse nesse período. Não há como provar, não há provas
que possam nos trazer a certeza de que a prática de meditação era realizada nesse período, né? E aí eu gostaria de trazer uma leitura de um parágrafo curto, que o próprio Kabat-Zinn, nessa entrevista que ele deu ao Kingsley, ele fala, né? Ele diz assim: ninguém inventou a meditação. O mais provável é que, durante dezenas de milhares de anos, os seres humanos de todas as partes do mundo tenham entrado, sem querer, neste estado alterado de consciência. Para evocar a reação de relaxamento, porta de entrada para todas as formas de meditação, tudo o que é necessário é a concentração exclusiva no estímulo ou movimento repetitivo por tempo suficiente para que se rompa o fluxo comum do pensamento. No passado pré-histórico, os caçadores-coletores que contemplavam as chamas de suas fogueiras provavelmente entraram no estado meditativo. Descobriram que aquela experiência os tranquilizava e aprenderam a evocá-la propositalmente. Essa foi, provavelmente, uma das primeiras experiências meditativas do ser humano, diz Jon Kabat-Zinn. Qualquer um que tenha se sentado ao redor de uma fogueira à noite, no meio do mato, sabe que a certa altura a conversa acaba e todos ficam olhando para as chamas, silenciosos, imóveis, despertos, concentrados. Então veja, apesar de não haver um registro histórico, né, cabal, eu gosto muito dessa frase dele porque ele não traz um ponto central de início da meditação. Ele fala que existe a prática da meditação provavelmente entre os caçadores-coletores, por exemplo, né? E aí, com o passar do tempo, na história, né, descobriram-se indícios de que os humanos eles aprenderam a meditar, né? Isso aí com a evolução da história, com a evolução do tempo. E aí eu falo de um selo de pedra lavrado, datado de 2.500 anos antes de Cristo, que também vai trazer, né, um pouco dessa relação da história da meditação. E aí eu trago mais uma vez Kingsland para falar para vocês. O indício físico mais antigo de que os seres humanos haviam aprendido a meditar só surge dezenas de milhares de anos depois do aparecimento do ser humano anatomicamente moderno no registro fóssil, cerca de 200 mil anos atrás. Esse indício é um selo de pedra lavada, datado de cerca de 2.500 anos, encontrado entre os vestígios arqueológicos de Mohenjo-Daro, uma das maiores cidades da civilização do Vale do Indo, na atual província de Sindh, no Paquistão. E aí ele continua, né, falando o que constava nesse selo, né? O selo pode ter sido usado para autenticar atos de autoridade sacerdotal. Representava uma figura sentada, talvez uma divindade, que usa na cabeça um adereço feito com chifres de um búfalo. Está sentado sobre uma plataforma, numa das posturas do yoga, as pernas dobradas, os calcanhares encostados um do outro, os braços estendidos e as mãos apoiadas nos joelhos. Ao seu lado, há 4 animais: um elefante, um rinoceronte, um búfalo e um tigre. E abaixo da plataforma vêem-se 2 antílopes. Alguns arqueólogos afirmam tratar-se de Rudra,
a divindade védica precursora do deus hindu Shiva, representada às vezes como um yogi onisciente. Essa interpretação, porém, foi contestada. Porém, quer se trate de um deus ou de um homem, parece estar meditando. Então, parece haver um indício aí, já um pouco mais à frente, de que o homem meditava, né? E avançando um pouco mais na história, né? Como foi que a meditação ela chega até nós aqui no Ocidente? É importante a gente frisar, né, que houve, né, uma introdução formal do pensamento oriental, né, no Ocidente, causada, né, pelas traduções das obras orientais, né, como os textos védicos, as obras chinesas. Então, em 1700, e esse passo, né, que foi dado ao traduzir essas obras, fez com que o Ocidente tivesse acesso, né, essas grandes obras milenares orientais, né, e estudá-las foi um papel muito importante para que o pensamento oriental pudesse adentrar no Ocidente e com ele as práticas milenares, como a prática da meditação, por exemplo, né? Quando a gente vai para as medicinas, a gente olha as medicinas orientais milenares e a gente vê que ela que ela ganhou espaço no Ocidente graças à interpretação desses textos. Então, com essas traduções, né, com a possibilidade, né, do estudo, uma vez que essas obras elas foram traduzidas. Uma vez que essas obras elas foram traduzidas, né, para a linguagem, para o inglês, né, e trazidas para o Ocidente, né, houve uma disseminação desses conhecimentos orientais nos Estados Unidos, né, e a adoção dessas práticas. E aí, Jon Kabat-Zinn, mais ou menos na década de 60, 70, começa a frequentar, né, entrando um pouquinho agora na história de como o mindfulness se deu nesse contexto histórico geral, né? Jon Kabat-Zinn começa a frequentar alguns retiros de meditação e aí ele resolve desenvolver uma prática de meditação que não tivesse nenhum vínculo ou ligação com aspectos religiosos, né? Por exemplo, os aspectos religiosos do budismo, né? Que é de onde ele bebe, né, para desenvolver mindfulness, né? Então, conceitos como compaixão, harmonia, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Em Mindfulness 2, por exemplo, ele vai trazer um pouco mais esses conceitos, né? E o que está por trás disso. Mas ele desenvolveu mindfulness com base nos conhecimentos que ele adquiriu em seus retiros de meditação. E aí ele começa a fazer a utilização dessa prática, que ele chamou de mindfulness, na saúde. E aí, em 1982, o Kabat-Zinn ele começa a fazer as publicações, né, dos seus estudos com a utilização de mindfulness. É muito interessante os resultados que ele obtém no começo do estudo, né, sobre mindfulness. E eu vou ler um pouquinho de novo para vocês o Kindle. Ele tem um parágrafo aqui bem interessante sobre esse primeiro estudo do Kabat-Zinn. Então, em 1982, Kabat-Zinn publicou os resultados do primeiro estudo clínico sobre a eficácia da meditação mindfulness no alívio de dores crônicas. Seu estudo foi feito com 51 pacientes que sofriam diversos tipos de dor, sobretudo na região lombar, no pescoço, nos ombros e na cabeça. Depois de completar o curso de 10 semanas, 65% constataram que sua dor havia reduzido em mais de um terço.
de acordo com o índice padrão que associa a intensidade da dor com o grau em que é desagradável. Para metade dos pacientes, o índice de dor caiu em mais de 50%. Essa mudança na capacidade dos pacientes de lidar com a dor foi acompanhada por uma melhora significativa do humor e dos sintomas psiquiátricos. Então, além do alívio das dores, né, que era o principal foco de Kabat-Zinn ao realizar esse estudo, ele percebeu que havia uma melhora significativa nos aspectos dos sintomas psiquiátricos, no humor dessas. Isso é muito importante a gente trazer, porque a gente vê a importância de observar o indivíduo de uma maneira integral e que os aspectos fisiológicos, emocionais, mentais, eles constituem o indivíduo e eles participam nessa relação de doença e saúde. Então, a partir do momento em que ele verificou que havia uma melhora no estado fisiológico, havia uma melhora no estado psicológico e vice-versa. Isso pode se dar, né, por exemplo, com as doenças psicossomáticas, né? A melhora do estado emocional, psíquico do indivíduo traz respostas e melhoras a nível fisiológico. Então, é importante a gente trazer essa compreensão sobre esse estudo de Mindfulness. E aí, após isso, ele cria, né, não após isso, mas em concomitância com isso, né, a criação de vários programas que são baseados na prática de Mindfulness. A gente vai ter um módulo que a gente vai falar especificamente desses programas, né, mas aí eu já estou adiantando um pouco para vocês, né, que há a criação desses programas baseados em Mindfulness, como a redução de estresse baseada em Mindfulness, terapia de compromisso baseada em Mindfulness e por aí vai, né? E decorrência também, né, desses bons resultados que Mindfulness provoca, né, com esses pacientes, há um aumento considerável com o passar do tempo, né, com as investigações, as pesquisas e a adesão de Mindfulness, né, no campo da medicina, da ciência, e que vai investigar, né, o efeito do Mindfulness, por exemplo, na melhora ou nos efeitos da neuroplasticidade, né, no alívio dos sintomas da dor. Então, há uma variedade de pesquisas relacionadas com Mindfulness, né? E mais à frente a gente vai ver também um pouco disso, né, da redução do estresse, né, até do efeito do seu efeito nos genes e na regulação, que é o chamado epigenética, né? Então, existe já também estudos que trazem, né, esse tipo de abordagem, bem interessante também. Então, veja, há um leque de possibilidades e de investigações com a prática do Mindfulness. E aí, entrando um pouco, né, agora na parte conceitual, né, como conceituar, ou há uma conceituação, né, é possível definir ou conceituar Mindfulness? Né, e aí a gente vai falar um pouquinho que há uma certa dificuldade, né, há algumas literaturas, e aí eu trago para vocês o Germer, que fala que há uma certa dificuldade de precisar o que é Mindfulness, e aí eu vou trazer algumas falas dele, do próprio Kabat-Zinn, do Williams, né, e do Penman, que cada um tem uma maneira diferente de conceituar Mindfulness. Há um conceito certo, errado? Não. São maneiras diferentes de visualizar ou de perceber Mindfulness. Não há conceito certo ou errado. Eu gosto muito de um conceito do Mindfulness que o Kabat-Zinn traz, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, o termo é a tradução da palavra Sati em Pali, né, que é uma língua antiga indiana, que quer dizer estar atento, atenção e lembrar. O termo lembrar aqui está colocado no sentido de reorientar a atenção e
estar alerta para a experiência do momento presente, estar aberto. Essa reorientação requer a intenção de desembaraçar nossa atenção de nossos devaneios e vivenciar plenamente o momento presente. Então, é estar atento, presente, no momento presente, e estar consciente também de que quando eu percebo que eu saio desse momento presente, eu posso voltar a esse momento novamente. Então, estou presente, mas de repente eu percebo que minha mente devaneou. Então, eu percebo esse momento de devaneio e digo, não, agora eu volto para um momento presente. Então, é estar em constante lembrança de se fazer presente. Eu acho muito interessante também essa fala do Germer a respeito disso. Então, para ele, né, ainda falando sobre o Germer, o mindfulness não é viver no piloto automático, prestando atenção ao que aparece momento a momento. Isso é muito importante. Então, a gente traz um pouco esse conceito de automatismo, né, que é muito comum entre nós atualmente. Então, é sair um pouco desse momento, desse piloto automático, para buscar estar presente momento a momento. E aí, trazendo um pouquinho também da fala do Williams, né, e do Penman, sobre as suas visões acerca do que é mindfulness, eles falam: a meditação é um método de treinamento mental e não uma religião, né? Dentre tantos outros conceitos que ele fala, ele diz assim, mindfulness não é religião, né? Por isso pode ser praticado por pessoas religiosas e não religiosas. Então eles frisam bastante essa necessidade de você não vincular o mindfulness a um contexto religioso. Eu acho isso também bem interessante. Reforça bastante também essa ideia do Kabat-Zinn de não trazer um contexto religioso para o mindfulness. E aí, falando um pouquinho de Kabat-Zinn, né, trazendo Kabat-Zinn para falar um pouquinho com a gente sobre o que ele entende sobre mindfulness, eu trago essa citação que diz: mindfulness não é uma prática, mas uma forma de estar numa relação sábia com a completude de sua experiência interna ou externa. Então, Kabat-Zinn traz um conceito um pouco mais amplo, porque ele fala que o mindfulness proporciona essa relação com a experiência, e ele vai falar mais à frente que o mindfulness é uma maneira de ser. Eu gosto muito desse conceito de ser de uma maneira de ser, porque ele ressoa muito com os princípios, por exemplo, da nossa filosofia ocidental, quando a gente vai para os gregos, né? É uma maneira de estar no mundo, de ser no mundo. Isso é muito importante. Então, ele fala que mindfulness pode ser visto como uma técnica, mas também como não técnica. A gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aí, eu trouxe mais um outro conceito de mindfulness que ele traz também para nós, né, o Kabat-Zinn, que também vai ressoar nesse sentido, né, de uma visão mais ampla, né, de um conhecimento de si, né, de uma maneira de ser no mundo, de estar no mundo, de relacionar-se com ele, que eu acho bem amplo e bem importante para a gente ver hoje. Então, segundo o Kabat-Zinn 2017, a página 11, mindfulness é uma meditação que sistematicamente regula nossa atenção e energia, influenciando e possivelmente transformando a qualidade de nossa experiência, a fim de realizar em sua plenitude a nossa humanidade e os nossos relacionamentos com os outros e com o mundo. Então, veja, esse conceito ele perpassa essa relação do indivíduo consigo mesmo, né? É bem importante a gente trazer esse contexto de mindfulness como maneira de estar no mundo, maneira de ser no mundo. E isso é uma filosofia de vida, né? Importante a gente trazer isso. E aí, para finalizar, né, nossa aula, esse primeiro momento, né, eu trouxe para vocês aqui a indicação de um link, né, no YouTube, que fala que o próprio Kabat-Zinn, esse vídeo é sobre o Kabat-Zinn, e que ele vai explicar, ele vai falar um pouco, né, sobre o que é o mindfulness e a importância de estar
atento ao momento presente, né? Porque a vida é agora. O nome o título desse vídeo chama-se A Vida é Agora. Então a importância da atenção ao momento presente, porque a vida é agora, nós só temos esse momento, é o agora que nós temos, tá? Então, para concluir a nossa aula hoje, né, vamos revisar um pouquinho o que foi visto, né, o que nós vimos hoje. A gente falou um pouquinho da história, né, da meditação, de que não existia indícios na pré-história, por exemplo, né, de que a meditação pudesse ser praticada com avanço, né, através dos registros em pedras que denotam, né, a existência de mindfulness, e posteriormente a chegada das práticas orientais e dos conhecimentos orientais no Ocidente favoreceu, né, os estudos, né, dessas práticas milenares e, consequentemente, as práticas de meditação. E o Kabat-Zinn, tendo conhecimento dessas práticas, desenvolve a sua maneira, sem cunho religioso, mindfulness. Né? E a gente também traz alguns conceitos de mindfulness, e é importante a gente relembrar que não há um conceito específico definido certo. É este o conceito, mindfulness é isso. Mindfulness é isto e também aquilo. É importante a gente trazer esse aspecto de complementariedade, vamos dizer. Não é uma coisa ou outra, pode ser uma coisa e outra coisa, né? E aí eu encerro, né, essa aula com uma citação do próprio Kabat-Zinn também, sobre mindfulness, para reforçar um pouco mais essa questão de mindfulness como maneira de ser, em que ele diz o seguinte: podemos dizer que, em essência, é uma maneira muito conveniente e direta de cultivar maior intimidade com o desenrolar da vida e nossa capacidade de estar consciente e perceber o quanto a consciência é um ato valioso, negligenciado e subestimado. Então veja, como é importante estarmos atentos e conscientes no momento presente. Então não é um ato simplesmente de sentar e respirar, mas é um ato de estar atento, estar no mundo, estar consciente no mundo. Então é isso, pessoal. A nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as práticas e as aplicações de mindfulness, né? Eu trago para vocês, aqui no próximo slide, algumas referências bibliográficas, né? Como eu mostrei, alguns livros do próprio Kabat-Zinn, né? É importante, né? Se caso vocês queiram adquirir, eu recomendo bastante também esse livro, Meditação é Mais do que Você Pensa, né? Do Kabat-Zinn. É um livro que está até mais acessível financeiramente, e vocês também estão recebendo alguns artigos e livros para que vocês possam adentrar nessa leitura, né? E encerrando, né, nossa aula de hoje, quero agradecer a presença de todos e de todas, e é isso. Até a próxima aula.